Fala pessoal, eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo aqui no YouTube e pro player do jogo World of Tanks. E hoje mais um conteúdo super especial para vocês sobre a Metal Fest. Eu resolvi comprar os dois novos tanques que lançam chamas aqui no jogo e que estão, obviamente, na Metal Fest por desconto, que são o Senjutsu, que é o tanque do Iron Maiden, muito bonito com essa skin aqui que, pô, cara, tá realmente fantástica, né? E o Soldier ou um M67, que é aquele tanque do Megadeth. Ele tá junto com o PC Cells nos descontos ali da banda. E cara, eu já equipei eles aqui em off, tá? Eu vou trazer as gameplays dos dois aqui. E aí eu vou fazer uma review mais pro final, tá? Então pra vocês meio que sentirem como que é o tanque, até porque eu também nunca joguei com esses dois aqui, nem gameplay direito eu vi. Então eu vou entender tudo na prática, que eu deixo uma review pra vocês no final muito detalhada. E aí também fazendo aquela parte que eu já sempre cubro, se vale a pena ou não comprar, se qual dos dois tá valendo mais a pena. Então, sem mais enrolações, bora pra gameplay. Então fica nesse vídeo até o final, que vai ter review, vai ter se vale a pena, vai ter gameplay. Já vai deixando seu like aí e compartilha também com algum amigo. Então bora lá pra gameplay. Bom galera, primeira partida aqui com o Senjutsu, já caímos em Cliff. Caiu no matchmake de 3 tier 9 pra cada lado, o resto tier 8, até que é um matchmake legal. Esse lado aqui eu também curto em relação ao outro, tá? Pra puxar aqui no E3 eu acho até melhor. Mas aqui eu vou tentar encaixar um posicionamento mais de scout, dependendo, pra entender um pouco as forças do tanque e esse lança-chamas aqui também. Já tá indo um sem lá que ele fazer o scout, então eu acho que eu vou... ele cortou. Eu vou fazer uma posição mais avançada então pra garantir o scout do time inimigo. Até porque tá vindo poucos caras pra cá, só a Bison mesmo pra spotar. Aproveitar que esse tanque aparentemente tá com uma camuflagem legal, acho que tá com uns 300 e poucos metros. E já tem gente tomando scout aqui já. É foda, viu, meu? O cara já tá morto aqui já, né? Foda que ele vai chamar tiro, eu tô camuflado, ele não, né? Já tá tomando scout aqui. Ok. Vou começar a avançar aqui, com um card combinado aqui já. Jagd Panther 2 no final. Eu acho que vai ter caras mais aqui pro centro, tá? Porque esse lado aqui tá bem tranquilo já. Mirei um pouco errado aqui, mas a artilharia tá até mirando aqui já. Vou dar uma recuada aqui, porque tem mais caras ali na esquerda. O Vanguard já recuou ali já, beleza? Acho que aqui eu consigo até counterar o Magic que tá ali no centro. Eu tô entendendo ainda mais como funciona esse lança-chamas dele aqui, mas é bem pra perto mesmo, tá? Ó, já botei alguns caras ali já. A artilharia já tá mirando aqui de novo, né? Pode que a artilharia tome scout, os caras não finalizaram ela, agora ela vai ficar enchendo o saco aqui, ó. Tô conseguindo fazer um bom dano aqui ainda também. O foda é que a artilharia não sai daqui, né? Mas o cara não tem outro cara pra mirar, né, velho? Olha. Da puta, mano. Ah, não é possível, mano. Caceta! Ah, tá mirando aqui ainda, cara.
cara me spota de relance ainda, né? Conseguiu descer ali ainda. Tem uma mudez aqui na direita, acho que dá pra pegar pelo menos um tiro nela aqui. Nossa, meu Deus, tá me atrapalhando a jogar demais, cara. O snap dele aqui aparentemente é bom. Matei. Acho que a velocidade de bala dele que não é tão rápida, mas dá pro gasto. Pra uma primeira partida que eu tô entendendo ainda como que funciona o lança-chamas, tá beleza. Vou garantir o tiro na hit aqui, acho que os caras vão até finalizar ele ali nas costas já. Quem que é TD? É uma RHM. Será que dá pra pegar um lança-chamas aqui? Se eu der sorte, acho que dá, hein? Tá carregado? Tá carregado. Tá morto. Assim, pra uma primeira partida tá bom. 5.100 combinado aqui, até passou um pouquinho mais. 5.200, né? Somando os danos quebrados ali. Eu ainda tô entendendo um pouco o tanque. E eu tô mostrando agora no vídeo agora que meu dedo tá machucado. Eu machuquei no armário de serviço hoje e na academia também com halter de 8 quilos. Então, tipo... Tá atrapalhando demais na hora de eu mirar. Porque, tipo, eu tenho que usar o LT aqui, né? Do Xbox. E quando eu vou usar o LT, acaba que eu forço com o indicador. Então, com esse indicador fudido aí, que nem tá agora aí, não tô conseguindo mirar tanto. A maioria dos tiros eu tô dando na autolock mesmo. Mas só um parênteses rápido aí pra primeira partida do Senjutsu. Bom, galera, partidinha B aqui com o Soldier on M67. Eu joguei uma primeira com ele de 4K de combinado, mas não foi uma partida tão boa. Eu morri rápido, o time não era tão bom. Então vamos ver essa aqui com matchmake de 5 turn-off pra cada lado, o resto é nível 8. E em AB aqui, só que no lado invertido, né? Vamos cair no respawn aqui que é mais propenso os times atacarem na linha do 1 e do 2. Que eu vou fazer isso aqui agora até pra tentar pegar a posição da direita ali, que acho que eu... Não sei, que esse tanque aqui é um pouquinho mais complicado de usar o lança-chamas, porque o lança-chamas dele é uma bala, né? Isso que é foda. Já tem cara no cap já. Ó, o Alch aqui puxando. Deve ser um leve aqui, né? Deixa ele capturando ali, que nem compensa eu descer. Top. A posição que eu tô um pouquinho merda aqui, viu? Eu vim pra tentar pegar esse cara do cap aqui, mas aí eu tento encaixar uma variação, dependendo. Ó, um HLT ali no centro, ó. Ele vai passar aqui. Olha que ele me spotou daqui, né? Não era pra ele fazer isso. Olha que você tem que usar bala hit com esse tanque porque a AP dele é muito baixa, é 190 só. Eu vou descer aqui. Eu não sei o que tá na base, mas... muito provavelmente é um médio. Então eu já vou com lança-chamas aqui até pra testar a mecânica. Ó, olha aí.
Gostei, cara. Gostei. Tô um pouco perdido aqui porque eu tô pensando o que eu faço. Tô com um pouquinho de lag aqui também, mas eu acho que é interessante eu vir pro centro. Bora lançar chama aqui nesses inimigos aqui. Ai, meu Deus do céu, viu? Mas é sério que o Jagdtagger tá fazendo isso e não tá tomando tiro? É sério mesmo que tem um cara ali de lado, não pega ela, uma Gizor? Caceta, hein, velho. Agora tem que lutar contra o VK100 aqui. Não compensa usar o lança-chamas tanque, cara. Muito fraco. Não tem condição de colocarem um lança-chamas numa bala, velho. Tem que ser um canhão, velho. Eu não entendi porque eles fizeram isso aqui, velho. Eles tinham que realmente mudar. Tanto que a bala hit dele tem bastante TPM. Então, tipo, quando você troca pro lança-chamas, além de esperar o reload dele, quando você vai pra sua bala tradicional, você tem que ainda esperar a recarga também, cara. E a bala hit dele também não é tão forte. Tipo assim... meio mess tanque aqui, cara. Dei até um hack nele ali. O bom é que ele tem DPM, mas assim... pra compensar, realmente precisa de algo a mais, né? É. Aqui eu já tô na beira do precipício, já tô perto de morrer. O P30 tá puxando as minhas costas aqui. Vou vir pra cá pra tentar pegar esse Leopard aqui e trocar um tiro com ele. É foda, né? Tem tanta perfuração, não. Ah, o cara é muito covarde, né, velho? O cara tá de tier 9 contra de tier 8 e tá querendo... testar essa porra mesmo, vai. Ah, nem deu. É, cara, é a primeira partida assim que eu consegui exportar mesmo. Assim, acho que deu pra ver como que esse lança-chamas é meio que ruim, né? Tipo assim, no 416 lá de lado, eu consegui só dar 500 ou 400 de dano nele, tipo assim. Não compensa que você demora muito pra clipar o cara no lança-chamas. E o dano não é tão alto, então... é um pouquinho complicado esse soldier aqui, tá? Não compensa mesmo. É, encerrou a partida aqui, o time muito patético aqui, né? Você vê que um Tier 9 ali nosso, por exemplo, o TNH, que cai numa partida muito boa, faz 800 de dano, a Fok que faz 500, o Leopard que dá 2 tiros, o MCT que dá 2 tiros, é foda, né? Não tem nenhum cara que jogou bem essa aqui, não. Bom, galera, a partida em Himmelsdorf aqui com Senjutsu. Matchmaking não foi tão bom, bastante Tier 9 em Himmelsdorf, que não é um mapa tão aberto, é ruim pra médio.
Vamos tentar ir lá pelo castelo pra encaixar uma boa partida. Tem bastante cara indo também, então eu acho que dá pra fazer uma partida legal. O Senjutsu ele lembra demais o T-54 no nível 8, tá? Ele tem o mesmo canhão, inclusive, aquele canhão clássico do T-54 de uma AP de 200, uma hit de 330, uma hit muito forte, né? E o lança-chamas dele é no canhão secundário, então, pô, é outro naipe isso aqui, cara. Porque, tipo assim, eu posso trocar, ó, sem interferir na recarga do canhão principal, que é tipo, o fator que determina o tanque ser bom ou não. Ó, rapidinho. Ó, já tem uma árvore caindo aqui, quebrou. Tem cara pra cá já. A desvantagem desse tanque é que ele não tem tanta depressão, né? Por ser um soviético, então... É situação de combate curto usar bala hit mesmo. Eita. O Ragnarok avançou bastante, então vamos punir ele aqui. Deu bounce, hein? Vou usar o lança-chama aqui. Lança-chama dessa distância nem vale a pena. Tem uma T-95 lá embaixo também. Bastante cara ali embaixo, hein? E aí o poder desse tanque é justamente uma bala hit de 330 que fura tudo no jogo, né? T-95, Tier 10, esse tanque aqui não vai ter problema de penetração na bala hit. E aí um cara batendo em mim aqui, né? Um gênio tático, né? Que não sabe nem onde tá vindo o time. Por que esses caras não estão puxando aqui ainda, velho? Se tem cara vivo aqui ainda, não entendi bosta nenhuma. Nossa, quase, hein? Ó, T-95 tá aqui no... Ó, ele tá tentando achar lá o tiro. Tentar spotar. Aqui a T-95 tem uma camuflagem bem legal aqui, né? É bem baixa, mesmo pelo poder de blindagem dela. Ó, a cunha ali embaixo. Agora tem que tomar cuidado. Não vejo que tá olhando pra cá. Olha lá, falei? 280, ó a cunha aqui, ó. Hop. Ó, tem cara aqui na... Só que o meu tanque ele tem um perfil muito baixo, então eu não vou conseguir pegar os caras que estão indo pro cap. Eu vou descer mesmo aqui. Tem SMV, beleza. Não compensa aí de frente, tem dois caras aqui na reta já. Eu vou aqui pra pegar esse MV de lado, vou colocar uma bala P. Beleza? Já carregou já. Fodeu. Não morri ainda, não sei como. Ah, não, né? Não bate, caralho! Burro! Agora você vai. Não é bom pra empurrar? Olha que a gente pode perder essa aqui ainda, velho.
Morri. Olho por olho. Não era bom pra bater nele, né? Mas acabou que tipo, eu fui no impulso aqui. Mas acho que o time ganha aqui ainda, tá de boa. Deu pra fazer uma boa partida, ainda mais que foi um matchmaking pesado, muito tier 9, confrontos aqui que eu tive que enfrentar até 95 coin. Só que assim, o Vinguince ele tá por 300, a coin tá com uns 200 ou 400 de vida também, até 95 tava full. Só que aí vai depender desses caras souberem, saber jogar aqui e ter uma boa sincronia, né? E a partida deu derrota, cara. É brincadeira. O Vinguince com 300 de life, até 95 que a Cunha ganharam de 4 caras. É realmente complicado esse matchmake aí. Eu ainda consegui fazer de tudo. Não era pra eu ter feito aquele Rami no Leopard ali, mas eu pensei até que ele ia me matar pelo tempo de recarga dele, né? Mas mesmo assim, ninguém jogou bem aqui além de mim não, cara. De verdade. Bom, galera, partida em Mountain Pass aqui com o Soldier On M67. Partida de um matchmaking legal, com 6 Tier 8, 6 Tier 8 pra cada lado, o resto é nível 7. Acho que o esquema com esse tanque aqui é você esquecer que tem lança-chamas, vai me aproveitar o DPM dele, porque é muito ruim, cara. O EBR tá indo fazer o scout, então isso vai ajudar bastante, ele vai conseguir spotar os inimigos que estão ali no fundo. Já dei um track ali pra ajudar ele ali, né? Ok, é o time colaborar, né? O cara tá no meio do aberto parado, velho. Saiu o scout aqui. O foda é que aquele Drownge ele tá indo e voltando aqui, né? Nossa. Eu tô sendo bem counterado aqui, pra falar a verdade, viu? Vou até fazer o seguinte, vou ter que puxar mesmo. Vou puxar que eu fico mais perto dos inimigos e como eles estão indo um pouco mais à esquerda, eu consigo pegar tiro de boa. Acho que essa aqui é vitória, 15-12, já abrindo 3 tanques de vantagem numérica aqui. É aquela coisa, se esse tanque fosse que nem o Senjutsu, daria pra usar o canhão incendiário aqui, mas né. Ó. Todos os caras à direita aqui, ó. Ferdinand. A foda é que o cara tá acertando todos na minha cúpula, né. Cara chato, mano. Olha lá. Não tem auxílio do time, cara. É um tiro no Draujin, cara. Olha que eu corro o risco de tomar uma DS2 aqui ainda. Tem que tomar cuidado que tem um Ferdinand e outro pesado ali no fundo também. Isso daqui tem bastante depressão, tá? Então isso aqui é um ponto positivo pra ele. Ah, top. Eu tô tentando encaixar um jeito de atirar sem o Ferdinand ter mira aqui em mim. Só que o cara tá vindo com pau na mão aqui também. É aquela coisa, noob quando vê uma oportunidade dá um tiro só, não precisa nem ser vários. Ele ataca, ataca como se não tivesse amanhã. Tem 4 caras aqui comigo, mas ele tá atacando. Entendeu? Pra me finalizar. Sorte que ele foi pro outro cara ainda, velho. Que era o que ele faltava de fazer isso. Bounce. Tentar pegar kill aqui. Dá pra pegar tiro no SMV aqui ainda.
4 kills. Ó, full life, hein? Full life, hein? Olha que agora vai ser uma concorrência do caralho isso aqui, mano. Ah, poderia traquear o cara, né? Aí, boa, traquei. É óbvio que ele vai usar o kit, né? Vou traquear de novo aqui. Agora já foi. Tá bom. Deu pra fazer 7k de combinado com esse soldier aqui. Eu não usei em nenhum momento o lança-chamas dele. E é o que vocês têm que fazer com esse tanque, infelizmente. É fingir que não existe isso aqui. Não compensa nem trocar às vezes numa situação de combate curto, porque é um dano baixo, né? Acaba que acho que o incêndio desses tanques aqui, eles não pegam módulos críticos, eles só afetam um pouco o dano à esteira e algum outro módulo mais básico. Então, ele tem um DPM legal, ele tem uma velocidade boa, tem uma depressão forte. Então, tipo assim, ele é um tanque bom, mas esse sistema aqui dele, infelizmente, é um tanque que não tem sentido, entendeu? Ele é legal, mas assim, tipo, esse tanque aqui, querendo ou não, acho que o M4A2 Patton lá, que é um Undertaker, né? Que acho que tem até aquela versão sem skin, que é M4A2 Patton, que é a versão americana do Tier 8, né? Cadê aqui que eu posso até buscar pra vocês? Quer ver? Deixa eu pegar um médio aqui pra facilitar. Aqui, essa versão, M4A2 Patton, que é a versão do Tier 8. Eu acho que ele vai ser até melhor do que ele, né? Porque ele deve ter um DPM maior, tudo. Depois eu posso até trazer um comparativo pra vocês. Mas assim, já emendando esse review do Soldier, assim, ele é um tanque que eu gostei. Nessa última partida deu pra mostrar as forças do tanque mesmo, de fato. Só que assim, o sistema de canhão dele, do canhão incendiário, do lança-chamas, não é bom. Porque ele não é que nem o Senjutsu, que são 2 canhões. Vocês podem ver aqui, ó, no canto da direita, que é o canhão primário. E agora trocou pro canhão secundário, que é o canhão incendiário. Ele era uma bala incendiária. Então acaba que você meio que fica preso a você trocar de munição pra dar um dano que é baixo, que vai te demandar muito tempo, que não vai dar um dano legal no inimigo, sendo que você tem uma bala HIT 258 e uma AP de 192, que tem DPM, que tem perfuração. Então não vale a pena, entendeu? Não vale a pena. O Senjutsu é legal porque você consegue intercalar as armas. É como se você estivesse jogando com 2 canhões mesmo de fato, e são 2 canhões. Só que o Soldier, eu acho que eles erraram nesse ponto e fizeram ele com uma bala em vez de um canhão propriamente de incendiário lança-chamas, né? Mas aqui partindo para as outras características dentro do tanque aqui, a gente vê que ele tem um reload time de 5,5, tá? Só que assim, o DPM dele eu acho que tá baseado em cima do canhão incendiário, então tá meio que mascarado aqui. Depois eu posso até trazer depois num vídeo a parte dele, o DPM dele bonitinho. Mas ele tem 1450 pontos de HP, ele tem 51 km/h e de máximo e 23 de reverse. Eu gostei bastante da velocidade dele, tá? Ele chega com constância nessa velocidade final e mantém com frequência também. Aqui na velocidade de bala dele, ele tem 1219 metros por segundo na bala hit e tem 914 metros na bala P, que é o ponto até incomum, né? Uma hit ser mais rápida que a bala P. O canhão incendiário dele, ele tem uma velocidade de 150 metros por segundo, é bem curta, né? E o canhão incendiário você tem que usar, na verdade nem o canhão incendiário nesse tanque, que é a bala incendiária. Você tem que usar a menos de 100 metros do inimigo, 150. Porque não funciona de longe, já é ruim pra você tirar de perto, quem dirá de longe. Então, tipo, não utilizem a bala desse tanque aqui de longe, tá? Se vocês quiserem pra meme, pra ficar enchendo o saco do inimigo e colocar fogo, usa de perto. E aí também ele tem 35 graus de elevação, o que eu não entendi muito bem, porque essa elevação é gigante, acho que é pra gente estar em cima do canhão, da bala explosiva. Ele tem 12 graus de depressão, realmente é muito bom, né? Tipo, o americano se destaca pela questão da depressão do canhão, né? Diferente dos soviéticos. E eu acho que aqui era isso, tá? Eu acho que nas outras características do tanque, assim, eu já passei tudo. E aí ele vai ficar na história até terça-feira. Eu acho que eu vou postar pra vocês esse conteúdo na sexta-feira mesmo, tá? Do Metal Fest, dos tanques aqui incendiários, que tem o lança-chamas. Então ele vai ficar aqui até terça, tá? Então, se você quiser pegar ele tá por 10k e 700. Não sei se vale tanto a pena, porque os motivos que eu já citei acima, tá? Então, agora bora ir pro Senjutsu. Bom, galera, partida em Ruinberg aqui. Um matchmake decente, porém no modo que é muito ruim, que é aquele lado esquerdo contra direito no modo defesa. Aqui, em relação ao time inimigo, tem muita desvantagem de terreno, que os caras vêm atacando de frente. Então pra defender é bem complicado. Eu vou tentar encaixar uma posição central aqui de início. E aí eu vejo como o time está se posicionando e o inimigo também para decidir uma variação.
Eu acho que vai aparecer bastante caras na reta, na verdade, então eu vou tentar pegar um ponto de tiro aqui. Já tem bastante já. Acho que aqui vai ser uma posição boa. A única coisa que eu não tenho aqui é scout. Vou focar no Krasek ali no fundo, que ele deve estar numa posição melhor. Mas a foda é que ele vai mirar pra mim agora, né? Foi um pouco cabaço. Bastante cara pra cá, primo Vitória. Só que eu tô numa posição boa até aqui, viu? Só que os caras do lado do fundo eu não tenho um scout estranho até. Acho que é porque tem muito arbusto aqui, né? Eu tenho que estar fitado com lentes revestidas aqui. É. Agora é só o time pegar ele ali, né? Cara babaca, viu, meu? Os caras parecem que faz vista grossa pro maluco, né, mano? Não tá vendo o Krasek parado lá no fundo. Bom que a hit desse tanque aqui é muito boa, cara. É foda que agora ele saiu do scout. É, o primo Vitória vai vir pra cá de novo, então eu vou recuar mesmo. Posição certa que eu encaixei aqui, até porque eu não tomo um tiro do Chrysler aqui. E é aquela coisa, T-54 tem um side-scrape forte até pro nível dele, né? Então acho que esse tanque aqui vai se manter. Eu vou encaixar uma... Eu vou encaixar uma variação pra esquerda aqui pra defender esse flanco. O Ifshaker tá meio que ilhado ali, ele não consegue sair dali. Eu tô com metade do HP aqui, metade do HP aqui. Eu acho que aqui só vai ter o Krasek ali no fundo. Como é que aqui tá um combate curto? Dependendo, eu posso até usar o lança-chamas aqui à distância, né? É. É, tem um CDC meio e um Krasek à esquerda. Tem duas CDs ali lá na direita, então eu vou tentar puxar por aqui. O Krasek, se eu não me engano, ele tá ali no fundo, ele deve estar por uns 2 tiros meus ali. Eu vou de bala P por enquanto aqui. Boa. Dá que eu te dou outra. Isso. Visor morto e vai ter uma Carri também aqui. Carri tá full life, legal. Ó, o tiro dele bom andando, aqui deu certo. É bom que a gente testa essas variações aqui na partida, né?
É, eu queria testar o canhão incendiário aqui na Carri, mas acho que ela já vai... Tá pela boa aqui já, né? É isso. 7, ó. Quase 6k de combinado aqui. Rodou uns 5.800, 5.700 ali, dependendo do cálculo. Pô, uma boa partida. Eu consegui encaixar legal aqui o posicionamento central e a variação pela esquerda. Deu pra farmar os inimigos ali do fundo. E mostrar as forças desse tanque aqui, que é o que eu recomendo vocês pegarem aqui do Metal Fast aqui nos tanques do nível 8. Já fiz o review aqui do Soldier. Com essa partida agora aqui do Senjutsu, vou fazer o dele. Cara, a grande vantagem em relação ao Soldier desse tanque aqui é o canhão secundário, que é o lança-chamas. Porque assim, não tem nem condição você ter uma bala de lança-chamas e aí você tem que intercalar na hora da partida com a tua bala normal. Por isso que a grande vantagem desse tanque é esse canhão secundário aqui. O canhão primário dele é um dos melhores do Tier 8, assim. Pra médio, assim, acho que bate pau a pau com 416 ali, né? Olha o canhão dele aqui pra vocês verem. Ele tem 201 na bala P, 330 na bala hit e 50 na bala explosiva. Sendo que ele tem 320 de dano na AP e na hit. E ele tá carregando tudo fitado aqui em 7,25. O DPM dele tá em 2.700. O que é muito bom, principalmente porque o tanque tem camuflagem, tem HP, tem velocidade. Então, tipo, ele junta tudo num médio perfeito do nível 8. E também tem o canhão secundário, que não é tão bom como um lança-foguetes, mas é uma boa sacada aí pra você finalizar os inimigos e encher o saco também quando você tá de perto ali. Tanto que na partida vai aparecer, eu vou fazer um YouTube Short sobre esses tanques aqui também. E mostrar, porque vale a pena. Às vezes você tá intercalando um tiro padrão e coloca um incendiário ali pra finalizar o cara, como eu fiz umas 2 ou 3 vezes nessas partidas aqui, né? Partindo para as outras características do tanque, a gente vê que ele tem uma velocidade máxima de 55 km por hora, 23 km de reverse, ele tem 1.350 pontos de HP, o view range desse tanque aqui está perto dos 500 metros, com 497, sendo que eu estou usando os equipamentos padrão que eu utilizo aqui para a maioria dos tanques, pilão, ventilação e lente. Isso aqui eu já utilizo padrão. Então, ele tá com um view range que é praticamente o máximo, que são os 500 metros, né? A camuflagem dele também tá boa aqui, tá? Quando ele tá parado, tá 322 metros e se movimentando 349 metros aqui de camuflagem. Nas outras características, ele tem 1070 metros por segundo na bala P, que é uma velocidade legal, tá? Não é tão ruim. Pra média, ainda mais Tier 8, dá pro gasto. E uma hit, que é um pouco lenta, de 900 metros por segundo. Outras características dele aqui. O canhão secundário dele, que é o canhão de lança-chamas, ele carrega em 6,5. E ele tem um dano total, geralmente, ali, que dá uns 200, 300 de dano, assim, sabe? Tipo, não passa muito disso. Às vezes nem isso dá. Você tem que estar muito de perto pra realmente fazer sentido você utilizar esse canhão. Eu recomendo ele bastante, tá? Ele é um tanque que tá unindo várias qualidades aqui tops. Ele tá aqui, que nem o Soldier, até terça-feira. Na verdade, até terça-feira de manhã, né? Segunda-feira de noite, praticamente. Ele tá por 10.400. Então, pra você que tem interesse em pegar esses tanques, eu recomendo demais você pegar o Senjutsu, tá? 10.400. Ele tá num valor aqui que não tá num desconto legal. Mas, cara, é um tanque que tem skin. Ele não tem essa versão dele sem a skin. Então, acaba que isso encarece o tanque, de fato. Porque não é que nem o Primo Vitória, que você tem a versão STRV-81. O STRVK, que tem a versão Espírito da Guerra lá, que é muito mais caro. Então esse tanque aqui ele não tem uma versão tipo sem skin, né, na versão normal. Eles podem até lançar futuramente, mas no momento nesse momento que eu tô gravando o vídeo aqui, 14 de agosto, numa quarta-feira em 2024, vale a pena, entendeu? Tipo, óbvio que é muito questão de ouro, assim, né? Hoje, querendo ou não, 10k e 400 são quase 200 reais aqui no jogo, se você for converter pra real, né? Mas eu acho que de review era isso. Eu posso até mostrar, dependendo pra vocês, as partidas aqui. Vamos ver quanto que eu peguei de marca neles aqui. Eu só vou ver com exatidão aqui quantas partidas eu peguei certinho. Calma aí, ó. No Senjutsu foram 7 partidas, 21% de marca. Eu acho que no Soldier foram 5, com 18% de marca e Stunker. No Senjutsu eu não peguei Stunker, mas acho que eu fiz uma partida de 5k e pouco, que era pra ter pego, né? É que provavelmente agora o cálculo deve estar 100% legal. Mas, as médias gerais que eu tô aqui com esse tanque, deixa eu só ver aqui no Hotstars bonitinho pra vocês, tá bem alta, tá? No Soldier eu tô com 5 partidas e 4.317 de média, e agora nesse Senjutsu eu tô com 7 partidas com 4.617 de média, tá? Isso aqui é um dano combinado, obviamente. Então eu curti esses tanques aqui, o conteúdo desse vídeo aqui da Metal Fast foi esse. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu espero que eu tenha conseguido agregar um alto valor para vocês. E aí eu peço,
encarecidamente para, se você gostou do conteúdo, se inscreva no meu canal que eu tô trazendo conteúdos atualizados do World of Tanks que vão influenciar diretamente na sua gameplay de forma positiva, tá? E também se você tiver algum amigo, algum grupo de World of Tanks, manda meu canal lá para eles também evoluírem no jogo, tá? O conteúdo de hoje foi esse, galera. Eu queria agradecer demais por vocês aqui no apoio que vocês estão dando pro meu canal. Então, era isso. Tamo junto e bora jogar aí no World of Tanks, hein? Vocês não podem desanimar, tem muita gente que tá chegando aqui no WOT aqui em 2024. Então, o intuito desses vídeos aqui é realmente animar vocês pra vocês terem um conteúdo de alto valor aí, tá? Obrigadão, galera. Tamo junto.